primeiro passo foi o quê? Escolher bem. Isso eu sei que vocês fizeram. Ok? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Gente, na aula de hoje, eu vou continuar um pouco do que eu ensinei na aula passada. Ficou faltando 2, não foi? Ficou faltando, só recapitulando, o que a gente já ensinou. A gente tem que lembrar que na aula passada eu falei de relação de emprego versus relação de trabalho. Falei que os elementos da relação de emprego é pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. E falei que tem alguns trabalhadores que não são empregados porque falta um desses elementos ou a própria Constituição não quis que ele fosse empregado, exemplo estatutário, ou a lei tirou a natureza da relação de emprego, por exemplo, cooperado, estatutário, estagiário, porque o estagiário tem todos os elementos, mas ele não é empregado porque ele não é empregado. Porque a lei não quis. A lei tirou a natureza salarial, a natureza de relação de emprego. É muito comum também agora o autônomo contínuo. A própria lei falou que você preencheu os requisitos do autônomo contínuo, aquele cara que não tem subordinação, mas trabalha de forma contínua para uma pessoa, ele não é empregado. Desde que preencha o requisito da lei. Preencher o requisito da lei não é empregado. Ele é trabalhador, mas não é empregado e não vai aplicar o dinheiro do trabalho. Entenderam? E aí ficou faltando 2, se eu não me engano, para a gente falar hoje, que um deles é o cooperado e, se eu não me engano, também o estagiário. Não é? Beleza? Depois disso, eu vou falar de empregado e algumas espécies de empregado. Aprendiz, doméstico, e aí empregado rural, e assim por diante. Tá bom? Mas como sempre, só o filé. Só a parte boa. Só o que cai. Ok? Vamos lá. Continuação das relações de trabalho. Cooperado. Cooperado, conceito. Quando cai na sua prova, ele quer saber o conceito de cooperado. Qual o conceito de cooperado? É um membro de uma cooperativa. E o que é cooperativa, professor? É uma sociedade de pessoas que reciprocamente se obrigam com união de esforços para alcançar um objetivo comum. Aqui no Amazonas tem uma cooperativa conhecida eu até errei no primeiro dia de aula. Tem um golfinho, né? Tem golfinho e tem tucuxi, não, né? Tucuxi não, qual é? É tucuxi? Pronto, cooperativa de táxi. Eles se unem, eles poderiam ser autônomos, cada um com o seu táxi. Eles preferem se reunir, porque a união faz a força. E a lei fala que não há vínculo de emprego entre o taxista cooperado e o outro taxista, nem há relação de emprego entre cooperado e cooperativa, nem com um tomador de serviço. Então não há vínculo de emprego entre cooperado e cooperado, entre eles, nem há vínculo de emprego entre cooperado e tomador de serviço. Uma empresa pode contratar a tucuxi, né? Para toda vez que chegar um professor de fora, ir lá pegar no aeroporto e levar para o curso. Não há vínculo de emprego entre aquele cooperado e aquela empresa tomadora de serviço. Nem há vínculo de emprego entre a cooperativa e cooperado. Onde eu acho isso, professor? Onde eu acho isso? Eu acho no artigo 442, parágrafo único da CLT. Fala que inexiste vínculo de emprego entre cooperados e tomador de serviço. Mas, professor, tem alguma possibilidade daquele cooperado, daquela cooperativa ter empregado? Sim. Não o cooperado ter vínculo com a cooperativa. Mas a cooperativa pode contratar uma empregada telefonista. Uma secretária, você liga para a central, é uma empregada, ela não é taxista, mas ela entra em contato, ela pode ter empregado. Então, a cooperativa pode possuir empregado. O que não pode ter vínculo de emprego é entre cooperado e tomador de serviço. Entenderam isso? Beleza.
Quais são os requisitos, professor? Você falou que não há vínculo de emprego entre cooperativa, entre cooperado e cooperativa, e cooperado e tomador de serviço. Ok, mas nas verdadeiras cooperativas. Mas tem muito no mercado falso cooperativas. Você finge uma cooperativa, simula uma cooperativa para não ter vínculo de emprego. E como é que eu sei que é uma verdadeira cooperativa ou uma falsa cooperativa? O artigo, se eu não me engano, o artigo 3º, elenca os requisitos de uma verdadeira cooperativa. Se for uma verdadeira cooperativa, não tem vínculo de emprego. Se for uma falsa cooperativa, eu posso, em juízo, pleitear, falar que houve uma fraude e pedir um vínculo direto com a cooperativa ou com o tomador de serviço, se for fraude. Certo? Mas a verdadeira cooperativa não tem vínculo de emprego. Como é que eu sei? Professor, se aquele cooperado tiver uma adesão livre e voluntária, o cara entrou na cooperativa de forma livre e voluntária, ninguém obrigou. Falou assim, gente, vocês querem ser meus empregados? Vocês querem continuar trabalhando? Todo mundo aqui é meu empregado. Vocês querem continuar trabalhando para mim? Quero. Então cria uma cooperativa. Aí todo mundo quer continuar trabalhando, vai aderir àquela cooperativa. É uma falsa cooperativa, porque não teve livre adesão. Todo mundo aderiu para continuar trabalhando. Porque assim não ia trabalhar na empresa, para a empresa. Continuando, a gestão é democrática da cooperativa. Claro que às vezes você escolhe um diretor para dirigir, tem uma eleição da diretoria da cooperativa, mas a gestão tem que ser democrática. A participação econômica dos membros é compartilhado os valores percebidos por aquela cooperativa. Há uma autonomia e independência e, doutrinariamente, tem um autor muito famoso chamado Maurício Godinho Delgado, que é ministro do TST, que traz 2 requisitos para a cooperativa chamado dupla qualidade e retribuição pessoal diferenciada. Eu acho difícil cair na sua prova da OAB, mas vou explicar, porque eu explico mais do que precisa. O que é dupla qualidade? O cooperado, além de receber benefícios da cooperativa, ela presta serviço, o cooperado presta serviço para o tomador. O taxista presta serviço para o tomador, para uma empresa que contrata. Mas também a cooperativa traz benefícios para ele, o seguro dele é mais barato. Ele tem o carro, ele consegue comprar mais barato. Então, o cooperado, para ser um verdadeiro cooperativa, um verdadeiro cooperado tem que ter dupla qualidade. O benefício, ele presta serviço e recebe benefício da cooperativa. Além disso, o que ele recebe pressupõe ser mais do que ele estivesse trabalhando como empregado ou como um autônomo. Por isso, uma retribuição pessoal diferenciada. O objetivo de ele se unir é para ganhar mais. Mais como ele estivesse trabalhando como um taxista autônomo, mais do que ele estivesse trabalhando como empregado motorista. Compreenderam? Esse é o conceito básico. Onde é que está isso? Professor, eu acho, se eu não me engano, no artigo 3º da lei cooperativa. Aí eu elenco os requisitos da cooperativa. Então é indispensável a leitura do artigo 3º da CLT, da cooperativa. Ok? Lê o artigo 3º. Outro artigo que você não pode deixar de ler na lei de cooperativa é o artigo 7º. Por que o artigo 7º? Porque recentemente, na sua prova, ele veio cobrando os direitos desse cooperado. Presta atenção, parem tudo e olhem para mim. Pararam? Beleza. Eu sou ciumento. Não quero que você olhem para o lado, olhem só para mim. Pois bem, eu falei que cooperado não tem vínculo de emprego. O cooperado não é empregado. Ele não tem vínculo de emprego nem com a cooperativa, nem com o tomador de serviço. Eu entendi isso, professor. Se ele não é empregado, eu vou pressupor que ele não tem direito trabalhista, ele não tem relação de emprego. Ele não tem os direitos típicos do empregado. Ok. Mas se eu for ler o artigo 7º da lei da cooperativa, você vai ver que está elencado para os cooperados direitos muito similares ou iguais a dos empregados comuns. Isso vai causar uma dificuldade na sua cabeça. Falar, pô, ele não é empregado e tem esse direito? Típico do empregado? Tem, porque o artigo 7º elencou. Então, ele falou, ó, ele não pode ganhar menos que o piso da categoria profissional. A duração do trabalho dele, a jornada dele, não pode ser superior a 8 horas nem 44 horas semanais. Isso não é típico do empregado? Certo? Ele tem direito a repouso semanal remunerado. Ele tem direito a repouso anual, ou seja, remunerado, ou seja, espécie de férias.
Ele tem direito à retirada do trabalho noturno superior de 1, ou seja, ele ganha adicional noturno, ele ganha um valor a mais por trabalhar de noite. Certo? Ele ganha mais se ele trabalhar em atividades insalubres e perigosas, típicas da relação de emprego. Ele tem direito a seguro, acidente de trabalho. Então você percebe que são direitos típicos do empregado para uma pessoa que não é empregado. E onde está isso? Artigo 7º, pode deixar de ler. Se o seu professor não te apresenta essa informação no dia da sua prova, falou, ele não é empregado, não tem esse direito, não vou marcar essa questão. Entenderam? Ok? Só o filé, artigo 3º e 7º. Continuando. Outra coisa que é importante saber, primeira observação, que os sócios, sócio mínimo para ter uma cooperativa, o número de cooperados, para formar uma cooperativa, a quantidade mínima de cooperados, quanto é? 7. No mínimo 7 cooperados para formar uma cooperativa. Ok? Tá tudo bem? Beleza. 2. A lei fala que é vedada a intermediação de mão de obra. Gente, presta atenção. Ó, olhe para mim. Estão olhando? A lei não gosta de ninguém que vai intermediar a mão de obra, o trabalho. Toda vez que você coloca alguém para intermediar a mão de obra, o cara vai ganhar alguma coisa. Olha, tem um tomador de serviço e a pessoa que está prestando serviço. Ele já vai pagar um valor. Se eu boto um terceiro aqui no meio, esse cara vai tirar alguma coisa. O cara que está pagando não quer pagar mais. Quer pagar a mesma coisa. Não é? O cara que está pagando não quer pagar mais. Quem vai perder? Esse cara que está recebendo o salário. Então, o direito de trabalho, a regra é não permitir intermediação de mão de obra. O cara você contrata diretamente a pessoa. Você não vai contratar uma empresa para te emprestar empregado. Essa não é a regra. O direito do trabalho permitiu um tipo de intermediação de mão de obra. Uma empresa que é constituída para isso. O nome dessa empresa é empresa de trabalho temporário. A empresa, ela tem o único objetivo de pegar seus empregados e emprestar em certas situações. Ela está intermediando mão de obra. Parece uma terceirização, mas não é. Aí o que eu quero dizer? Eu posso usar a cooperativa. Eu posso usar a cooperativa para intermediar a mão de obra? Porque a única forma de intermediação de mão de obra lícita, qual é? Trabalho temporário. A gente não vai confundir trabalho temporário com contrato por prazo determinado. Certo? Eu vou explicar isso depois. Mas uma coisa é o contrato que está determinado, prazo determinado. Outra coisa é uma espécie de trabalho chamado trabalho temporário. Parece o nome, mas não é a mesma coisa. Certo? O trabalho temporário, empresa de trabalho temporário, parece muito mais com terceirização que com contrato por prazo determinado. Ok? Então é vedado a intermediação de mão de obra. O artigo 5º, através de cooperativa, certo? A única forma que é possível é a intermediação de mão de obra pelo trabalho temporário. O artigo 5º fala que é vedado a intermediação de mão de obra por cooperativa. Ok? Há vínculo de emprego em tomador de serviço e cooperado? Cooperado e o outro cooperado? Não. Se for uma verdadeira cooperativa. Se for uma falsa cooperativa, eu posso ajuizar uma ação e pedir, falar, essa cooperativa é falsa. É uma simulação de cooperativa. E aí você pede um vínculo com aquele que estava dando ordens. Certo? Outra coisa, direito civil. É possível a cooperativa falir? Não. Falência não é possível nas cooperativas. Nem falência, nem recuperação judicial. Professor, você acertou também direito civil? Sim, eu já falei para você que eu vou acertar mais do que 11 questões na sua prova. Professor, você é fundamental na minha aprovação? Eu falei no primeiro dia isso. Sem mim você não passa. Certo? Então, me ame. Certo? Preste atenção na minha aula. Ah, não gosto. Tá bom. Seja inteligente. Assista a minha aula uma única vez. Estude, passe e não olhe mais para mim. Mas seja inteligente. Passe. Beleza?
Então, eu vou acertar em ética, vou acertar em civil, em processo civil, em constitucional, penal não, que mela quando toca. Não, então porque a gente não tem competência penal, a gente já viu na aula passada, né? Ó, civil, processo civil, e ética, estou falando de empresarial aqui, não é? Administrativo, constitucional, trabalho, processo de trabalho. Vou acertar. Olha que eu sempre acerto. Vamos lá. Teve uma vez um aluno que chegou e falou: professor, eu estava com sono, mas eu não ia dormir, que você falou que não era para dormir, eu fiquei em pé assistindo a aula. Você falou uma coisa no último minuto. Caiu em ética, eu passei, porque eu fiz 40 pontos. Aí na outra vez, a namorada dele estava fazendo o curso. Não dorme na aula do professor João. Não dorme, levanta, faz o que quiser, mas não dorme, porque o 40 pontos... Ele escolheu uma outra disciplina, ele não era um cara muito sábio. Mas, se não fosse trabalho, não passava. E depois, mas ninguém tem compromisso com erro. Todo dia, quem está fazendo audiência comigo? Ele. Ele escolheu outra disciplina, que é o lado do mal, da força. Aí, mas no dia a dia, ele tem que fazer o quê? O que dá dinheiro para ele, ou o que aparece, empregado e empregador. Pronto, mas eu posso falar agora porque já se esgotou as inscrições. E eu fico agora mais à vontade, só dando risada. Vamos lá. Cooperativa de Serviço de Saúde e Responsabilidade Solidária. Preste atenção, olha como cai na sua prova. Estão prestando atenção? Cooperativa. Eu contratei o Tucuxi para pegar toda vez que chegar um professor de fora, pega esse professor e leva para o curso. Só quando vier professor de fora. Eu contratei uma cooperativa para prestar esse serviço. Quando esse cooperado estava prestando serviço dentro da minha empresa, ele escorregou, o taxista caiu e se machucou. Sofreu um acidente de trabalho. Qual a responsabilidade da tomadora de serviço da cooperativa? A responsabilidade em relação à norma de saúde entre tomador e cooperativa, a responsabilidade é solidária. Certo? A regra no dia de trabalho é que a responsabilidade é subsidiária. Neste caso, a responsabilidade é solidária, porque tanto o cooperado, como cooperativa, como o tomador de serviço respondem solidariamente. Tá bom? Artigo 9º. Só estou riscando os artigos, tem que ler. Artigo 9º da lei de cooperativa. Beleza? Ok? Vamos lá. Vamos fazer uma questão de cooperativa para ver se acerta? Professor, você fala pouco. Quando você fala pouco, eu acerto. É um milagre, professor. Dia de trabalho, você fala, nem entendo muito, mas acerto. É natural isso aí. Vamos lá. Primeira questão. Um grupo de trabalhadores que atua voluntariamente na área de informática se reúne e seus integrantes desejosos de não se manterem na condição de empregados, resolvem criar uma cooperativa de serviços. É possível? A união faz a força. Na qual existe participação e ganhos de todos, ou seja, livre gestão, participação econômica, para demonstrar que é uma verdadeira cooperativa. Sendo conjunta a deliberação, autogestão. Tudo para demonstrar os elementos de uma verdadeira cooperativa. Sobre a situação narrada, de acordo com a lei de regência, que é a lei de cooperativa, assinar a afirmativa correta. A cooperativa não poderá participar de licitações. Eu falei isso, que ela não pode participar de licitações, ela quer a correta. Eu não falei, se eu não falei para você, está errado. Tem alguma vez que eu falei, não, cooperativa não pode participar da licitação? Não, eu disse que cooperativa não pode falir. Eu não falei que não pode participar de licitação. A quantidade mínima do sócio para constituir é 7. Parece ser correto? Faz o quê? Uma banda do coração da vitória. O cooperativado que trabalhar de 22 às 5 não receberá a hora noturna. Eu falei para você que é um direito do cooperado ganhar mais de noite
que trabalhar de dia. Não falei isso no artigo 7º? Então aqui, ele falou que não, então está falso. O cooperado não é contribuinte facultativo. Isso é previdenciário. É contribuinte facultativo. Não, ele é contribuinte facultativo? Hein? Vocês vão, eu não sei, cai na sua prova previdenciário? Não, por isso, porque você tem que passar agora. Porque na próxima, tem. As pessoas que ganham dinheiro, algum dinheiro, ele é contribuinte obrigatório. Seja empregado ou trabalhador. Você prestou serviço como autônomo, ganhou dinheiro, tem que contribuir com a previdência. Não como empregado, mas contribuinte individual. O contribuinte facultativo é aquele que não recebe dinheiro, mas quer recolher para um dia se aposentar. O cooperado recebe dinheiro? Recebe. Ele não vai recolher como empregado. Vai recolher provavelmente como contribuinte individual. E que é contribuinte obrigatório e não facultativo. Se ele ganha dinheiro, tem que contribuir. O facultativo é aquele cara, dono de casa, não ganha dinheiro, mas quer se aposentar. Contribuinte facultativo. Entenderam? Então aqui está falso, logo a resposta correta, letra B. Continuando. Estagiário é algo que vocês gostam, mas já isso foi do seu passado. Agora vocês são advogados, certo? Estagiário já foi alguma coisa na sua vida, né? As pessoas que não se formaram ainda, vai ter a seleção de estagiário lá no TRT. Aproveitem e façam. Vamos falar de estagiário? Vamos, professor. Continuando. Conceito de estágio. Quando ele pega na sua prova, muitas vezes só o início, essas palavrinhas que eu te digo, te ajuda. Toda vez que sua prova estiver falando de ato educativo, educativo supervisionado, é estágio. Então, todo ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação do trabalho produtivo do educandos, que estejam frequentando o ensino regular de instituições. Então, ato educativo supervisionado, estágio. O estágio pode ocorrer o quê? Naqueles estudantes de ensino de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e anos finais do ensino fundamental. Ok? Preste atenção aqui. Quais são os tipos de estágio? Tem dois tipos de estágio. Aquele que é obrigatório e o facultativo. O que é o estágio obrigatório? É aquele que a sua faculdade exige. Está na carga horária da faculdade. Não tem lá o núcleo de prática jurídica? Lá é um estágio obrigatório. Faz parte da carga horária? Faz. O estágio obrigatório, preste atenção, a regra é que o estágio obrigatório, a remuneração dela, que é a bolsa auxílio, não é obrigatória. Não pago bolsa. Não bolsa. Já o estágio facultativo, que é aquela que você fez nos escritórios, vai computar como carga horária extracurricular, complementar. A bolsa, a contraprestação, ela é obrigatória. É o inverso. Obrigatória, a bolsa é facultativa. O facultativo ou a bolsa é obrigatória. Certo? Continuando. O que eu tenho que saber ainda, professor? Requisitos. Sua prova não fala de requisitos. Ela fala, traz um caso de estagiário. E você tem que observar isso. Quais são os requisitos para ser um verdadeiro estágio? Requisitos formais. Requisitos formais e requisitos materiais. O que são os requisitos formais? Está frequentando a escola. Você é estagiário? Tem que estar lá matriculado. Está frequentando matrícula e frequência a escola. Certo? Você, quando você faz um estágio, você assina um termo de compromisso. E o contrato de estagiário, ele é sempre escrito. Esses são requisitos formais. E qual o principal requisito material?
tem que ter compatibilidade entre atividades desenvolvidas e sua faculdade. Então, o que é que sua prova da FGV gosta? Olha para mim. João, estudante de Direito, estagiava no supermercado, empacotando mercadorias. Qual é a compatibilidade? O que é que você aprende na faculdade de Direito que você está atrelado com empacotar mercadorias? Qual o objetivo do estágio? Complementar o ensino teórico com a prática. Então, tem que ter compatibilidade entre a teoria da faculdade com a prática do estágio. Se não existir compatibilidade, é um falso estágio, você pode pedir o vínculo de emprego. Certo? Então, você trabalha num banco, tá bom. Você é o quê? Administrador, ok? Ou então estudante de direito. Mas fica atendendo os idosos. Qual é a relação que você aprendeu na faculdade com isso? Nenhuma. Então, neste caso, esse estágio está fraudulento, você pode pedir o vínculo de emprego. Certo? Porque não há compatibilidade entre o que você aprendeu na faculdade e o que você está praticando no estágio. E também é necessário o compromisso efetivo, acompanhamento efetivo do professor orientador da instituição de ensino, né? Que não pode ser superior a 6, em cada 6 meses, no máximo 10 estagiários. Então, cada faculdade, ele tem, e no estágio, tem que ter um professor lá, orientador, e tem que ter um supervisor no estágio. Esse supervisor no estágio tem que, no máximo, 10 estagiários. Mais do que 10, ele não pode supervisionar. E cada 6 meses tem um relatório. São requisitos materiais, preste atenção. Mas na sua prova, qual o destaque? O que a FGV gosta? Gosta desse. Da compatibilidade entre o seu estágio e o que você aprendeu na faculdade. Então, normalmente, ele traz um caso para mostrar esse estágio fraudulento. Tá bom? Se for fraudulento, se for fraude, relação de emprego. Com o tomador, com a empresa que está recebendo esse estagiário. Tá bom? Já está até aqui embaixo. O descumprimento desses requisitos, mas, preste atenção, se eu não preencho o requisito do estágio, mas tenho todos os elementos da relação de emprego, o que é que eu vou pedir? O vínculo de emprego. Tem todos os elementos, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação, e ainda não tem compatibilidade, deixa de ser estágio e gera vínculo de emprego na Justiça do Trabalho. Ok? Mas, olha, observação, vou botar a observação em vermelho. OBS vermelha. Se sua prova pode falar isso também. Tem um estágio, o estágio na administração pública. Quando o estágio é fraudulento, o que é que gera? Vínculo de emprego. Eu posso gerar de vínculo de emprego com a administração pública sem concurso público? Não, que assim, meu amigo, eu passava o cara no interior, prefeito, botava todo mundo com estágio digitado. Aí o cara pegava e falava, não, é um estágio fraudulento, vínculo de emprego, passava a ser empregado público, sem concurso público. Então, eu não posso reconhecer o vínculo de emprego do estágio fraudulento com a administração pública, porque fere a regra do concurso público. Viu, Marcos? Beleza? Então, não pode. Mas, professor, não pode gerar o vínculo de emprego. Ok, não gera. Mas o que eu tenho direito, então? Quando você trabalha para a administração pública sem concurso público e é fraudulento, porque não passou no concurso público, o que é que você tem direito? Apenas as horas trabalhadas. Deixa eu apagar aqui, ó. Apenas as horas trabalhadas, sem o adicional de 50% de hora extra. Se eu trabalhar 10 horas, é 10 horas. Não vou pagar 10 horas e 2 horas como hora extra. 10 horas eu pago. E o valor que tiver depositado de FGTS, sem 40%. O adicional, a multa de 40%. Então, se for um estágio fraudulento contra a administração pública, o que é que eu aplico? Grifem aí. OJ
366 e suma 367. Eu não vou gerar o vínculo de emprego e só vou mandar pagar as horas trabalhadas e, sem um adicional, e o FGTS depositado. Se não tiver depositado, você manda recolher o FGTS, provavelmente não está recolhido, você manda pagar o FGTS sem a multa de 40%. Fala. Ele não é que tem que reconhecer, quem reconhece é o juiz do trabalho. Você entra com a ação e fala, olha, eu era estagiário, mas não era um verdadeiro estagiário, porque minha atividade não estava com compatibilidade. Fora isso, eu ia todos os dias, eu recebia um valor pelo esse trabalho, onerosidade, não eventualidade, ele me dava uma ordem e eu não podia me fazer substituir. Tenho todos os elementos da relação de emprego e mais a desvirtuação com o estágio. Ah, mas é com a empresa privada? Tá bom, gera vínculo de emprego, manda pagar tudo. Ah, é com a administração pública? Não pode gerar o vínculo de emprego, sob pena de ferir a regra do concurso público, só paga a hora trabalhada e o FGTS que deveria estar depositado. Ok? Também, você pode adotar o princípio da primazia da realidade, mas não é só o princípio da primazia da realidade, você tem que demonstrar a ausência de compatibilidade e a presença dos elementos da relação de emprego. Certo? Lembrando também, se essa empresa, esse direito administrativo, né? Quando você é reincidente nessa prática de desvirtuamento do estágio, a administração pública é reincidente, é vedado a nova contratação de estágio. Ok? Continuando. Em relação ao estágio ainda, qual a duração do estágio, professor? Eu sou estagiário, eu quero saber qual é a duração. Qual a duração da minha jornada de estágio? Olha, a duração do estágio, a duração do contrato de estágio, a duração é máxima de 2 anos, salvo se você for portador de deficiência. Pode ser mais do que 2 anos, se for portador de deficiência. Parece com quem? Com aprendiz. Qual a duração do contrato de aprendiz? 2 anos, salvo deficiente. O estágio, qual a duração máxima? 2 anos, salvo deficiente. Quais são os direitos do estagiário, professor? Eu quero saber isso. A parte mais importante que eu quero saber, os direitos. Tá bom. Qual é a jornada? Qual é a duração diária do trabalho dela? Não. É estabelecido de comum acordo. Eu estabeleço de comum acordo a duração da jornada, mas tem um limite máximo. Qual o valor? Depende, o que for estabelecido. Mas tem um limite máximo? Tem. Olha. Se for estudante de educação especial e anos finais do ensino fundamental, a duração é de 4 horas diárias ou 24 horas semanais. Mas se for ensino superior, ensino médio e ensino profissional, superior, profissional e ensino médio, a jornada não é de 4 horas e 20 horas semanais, mas sim de 6 horas diárias e 30 semanais. Lembrando que no período que você não estiver tendo aula, o seu empregador pode ampliar sua jornada de 30 para 40 horas semanais. Da mesma forma, no período de prova, de avaliação, pode reduzir a metade, o valor, redução a metade da jornada. Ok? Tem direito a seguro obrigatório? Seguro obrigatório é obrigatório, tanto no estágio obrigatório como no facultativo. Tem direito à bolsa contra a prestação? Só tem direito à bolsa o estagiário, o estágio, se o estágio for facultativo. O estágio obrigatório não dá direito à contraprestação. O do núcleo de prática não tem direito. Mas aquele no escritório tem direito. Não, então estágios obrigatórios não dá direito à bolsa auxílio. Só nos facultativos. Deixa eu terminar aqui que eu passo, tá bom? Segurado facultativo, o estagiário, se ele quiser, ele pode contribuir para se aposentar? Pode, mas ele vai ser contribuinte o quê? Facultativo. Ele tem direito de vale transporte? Tem direito ao vale transporte. Tem direito a férias? Não, porque estagiário não é empregado. Quem tem direito a férias é empregado. Ele tem direito a algo similar, chamado de recesso. Esse recesso, a duração é de 30 dias, se tiver 1 ano ou mais de relação de estágio, né? Se tiver menos de 1 ano, esse recesso é proporcional
sendo preferencialmente quando? Nas férias escolares. Tá bom? E o número de estagiário, eu posso dispensar todo mundo e contratar estagiário? Não. Porque assim todo mundo ia dispensar todos os empregados, só contratar estagiário. Aí a lei estabeleceu um limite máximo. É mais ou menos 20%. Se você tem até 5 empregados na sua empresa, você pode contratar um estagiário. Se você tem até 10 empregados na empresa, você pode ter 2 estagiários. Se até 25 empregados na empresa, você pode ter até 5 estagiários. Se tem mais de 25 empregados, você tem um limite de 20% de contratar estágio. Lembrando que esse limite não se aplica aos estágios de ensino superior e ensino médio. Então, o estágio do direito não tem esse limite, que é ensino superior. Certo? E 10% da vaga do estágio tem que ser destinada a quem? Ao portador de deficiência. Fala, meu amigo. Nesse caso da administração pública do estágio, tem uma restrição no quesito para pedir o FGTS? Você vai usar aquela OJ e aquela súmula 363. Né? Você vai falar, olha, não tem vínculo de emprego, porque não pode, a Constituição veda vínculo de emprego sem passar em concurso público. Primeiro fato. Todavia, vai gerar enriquecimento ilícito. Ele era como fosse empregado, um estágio desvirtuado. Não pode gerar um vínculo, mas eu quero que pague. Pague o quê? A mesma coisa de um empregado que não passou em concurso público. Esse contrato seria nulo. E que teria que ser pago para ele? Só as horas trabalhadas e o FGTS. Aí a gente vai remeter à súmula 363, que fala isso. Então, OJ e súmula 363. Então, esses são os fundamentos para você pedir. As horas trabalhadas e o FGTS. Pois é, mas no caso, vamos supor, passou já 2 anos que eu terminei o estágio. Se eu quiser pedir outro. Sim, você vai usar a regra da prescrição trabalhista. Tá bom? Tem um tempo. O direito não socorre que dorme. Você passou 2 anos, ultrapassa, você não pode mais pleitear. Certo? Questões, vamos ver se acerta rapidamente. Primeiro, deixa eu botar preto de novo. Em 2012, Maria foi contratada como estagiária de direito de uma empresa pública federal. O que é que você lembrou aqui? Empresa pública. Empresa pública é fazenda pública? Qualquer membro da administração pública, direta ou indireta, para eu ingressar, tem que ser através de concurso público. Que explora a atividade bancária. Banco do Brasil, Banco do Brasil é uma empresa pública. Não, perdoe, Caixa Econômica é uma empresa pública. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, o Banco do Brasil, vou botar aqui para vocês, Banco do Brasil. Não, perdoe, Caixa Econômica. Deixa eu apagar. CEF, Caixa Econômica Federal. Explora a atividade bancária. Sua tarefa consistia em permanecer o tempo todo no caixa para receber pagamento de contas de luz, água, telefone. Na outra parte, auxílio de pessoas com dificuldade no uso de caixa eletrônico. Ela é estagiária de quê? Você aprendeu isso na faculdade? Atender as pessoas, ficar para fazer o pagamento? O que é que demonstra aqui? Desvirtuamento, descompatibilidade, a não compatibilidade entre o que você aprendeu na faculdade e o que você praticava. Esse é um falso estágio? É um falso estágio. Eu posso gerar vínculo de emprego com a Caixa Econômica sem concurso público? Não. Se eu não posso, o que é que ele tem direito? Apenas hora trabalhada e FGTS. Trata de um estado desvirtuado, ok? Que assim gerará consequência o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa. Falso. Não pode, porque fere a Constituição. Tem que passar em concurso público. Diante dessa situação, o juiz do trabalho poderá determinar o administrador responsável pelo desvirtuamento do estágio pague diretamente. Você viu a administração pública, eu condeno o Estado, depois, eventualmente, se ele achar que é possível, tem uma ação de regresso. Então, eu não condeno diretamente aquele administrador, eu condeno o Estado. A pagar o quê? As horas e FGTS. Então,
A condenação não é que pague diretamente a indenização. Então aqui está falso, direito administrativo. Não há desvirtuamento do estágio. Não há desvirtuamento do estágio? Falta compatibilidade. Meu amigo, você vê as três estão erradas. O que é que você acha que é a resposta correta? A última. Não é possível o reconhecimento do vínculo de emprego. Ok. Administração pública. Haja vista a natureza jurídica daquele que concedeu o estágio. Olha, lembrou para vocês, se você não tivesse prestado atenção, quem foi que... A empresa pública federal. Você esqueceu, sua prova foi boazinha, lembrou você, olha, cuidado. É uma empresa pública federal, não pode ter vínculo de emprego. Que exige a prévia aprovação em concurso público. Meu amigo, você não sabe nada. Você acerta? Sabe nada. Acerta essa questão? Acerta. E agora não preciso falar para te convencer a fazer trabalho. Estou falando a verdade. Tá vendo? Tá. Fácil, não é fácil? Ó. Aqui eu já faço o coração da vitória sem medo. Eu vou até pintar aqui diferente, é o vermelhinho. Beleza? Fácil? Tranquilaço, né? Mais uma questão rápida. Adriana submete a um ato o quê? Ô, glória. Supervisionado é o que isso? Um ato educativo supervisionado. Estágio. Precisa demorar muito para entender isso? Não, eu vou lá no estágio, boto aqui, ela é estagiária. O quê? Tá difícil isso? Professor, eu quero ir embora, professor. Estou com a dor no coração. Acabou às 17 horas. Não posso mais mudar, professor. Mas eu avisei. Tranquilo. Meu coração tá limpo. Mas você vai vencer. Você vai vencer. Com caminhos mais difíceis, mas vai. Você vai sofrer mais. Aí da próxima vez vai lembrar. O que o professor João falou, eu vou fazer. Certo? Vai passar. Professor, o que é que eu faço? Agora que você passou, faça isso, faça aquilo outro. Porque você sabe das coisas, professor. Vamos lá. Sujeitos da relação de emprego. Beleza? Continuando. Quais são os sujeitos da relação de emprego? Professor, onde é que eu acho o conceito de relação de emprego? Primeiro, relação de emprego, a gente já viu que é no artigo 2º e 3º da CLT. Não é isso? Onde é que eu acho o conceito de empregado? Parágrafo 3º. Onde acho o conceito de empregador? Artigo 2º. Relação de emprego é entre empregado versus patrão. Então, o conceito da relação de emprego vai sair do conceito de empregado e de empregador. Quais são os sujeitos da relação de emprego? Empregado e empregador. Vamos começar primeiro por empregado. O que é empregado? É toda pessoa física que presta serviço com pôneis. O que é isso? Pessoa física que presta serviço com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação a quem? A um tomador de serviço chamado empregador. Certo? Esse é o conceito de empregado. Esse é empregado comum. Só que tem alguns tipos de empregado que eu chamo de empregados especiais. Porque além desses elementos da relação de emprego, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação, e além de ser uma pessoa física, ele tem características próprias ou direitos próprios, certo? Tem uma ampliação ou redução de direitos, mas tem todos os elementos da relação de emprego. É um empregado especial. O teletrabalhador é um empregado? É um empregado, mas um empregado especial. A gente viu, por exemplo, que ele não tem direito a hora extra, adicional noturno, intervalo. O empregado rural é um empregado? É, mas tem características próprias, mas é empregado, tem todos os elementos da relação de emprego. O empregado doméstico é um empregado? É um empregado, tem todos os elementos da relação de emprego. Além disso, outros mais. Aprendiz. Aprendiz não é estagiário, aprendiz é empregado. Empregado público.
Ele é empregado? É um empregado especial. E diretor, ó, olha para mim. Estão olhando? O diretor, você é empregado de uma sociedade anônima, uma SA. Só prova não falar, é sociedade não. Vai botar Panificaria SA. Ele não fala muita coisa, bota o SA no final, sociedade anônima. Toda vez que esse empregado é eleito diretor dessa sociedade anônima, qual o efeito no contrato dele? Ele é empregado, mas quando ele é eleito diretor, o contrato dele suspende se faltar, não tiver subordinação. Então, se você for empregado eleito de uma SA, o seu contrato vai estar suspenso durante aquele período. Você não ganha salário, não ganha nada. O contrato fica hibernando igual um urso. O urso, na época de frio, ele não hiberna, fica parado. Está morto? Não, está hibernando lá. O contrato acabou? Não. Interrompeu? Não, ele suspendeu. O contrato está aqui, suspende. Aí passa o período que ele é diretor, depois volta o contrato. Durante esse período ele ganha pro labore, ele ganha contrato civil. Mas o contrato dele não é extinto. Pode ser que caia na sua prova. Certo? Porque eu estou falando isso, eu coloquei aqui, não tem no seu material, e eu estou ressaltando. Material, não adianta você ter um material e estudar em casa. Porque o filé, eu não coloco o material, eu falo na sala de aula. Para o cara não faltar ou assistir o vídeo todo. Certo? É a benção. Pode cair? Já caiu algumas vezes na segunda fase isso daqui. Beleza? Tá certo? Vamos lá. Empregador é toda pessoa física ou pessoa jurídica que contrata empregado. Toda vez que você vê uma pessoa que tem um empregado, aquele cara que tem um empregado é empregador. Ele diz assim: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo o risco da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal do serviço. É o conceito do artigo 2º, e eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Mas vamos direto ao conceito de empregado especial rural. Professor, qual o conceito de empregado rural? Onde é que eu vou ler, professor? Eu vou ler na lei do rural. Qual é a lei do rural? 5.589 de 73 e o decreto 73.626 de 74. Esse é o decreto e a lei que fala do rural. Professor, em poucas palavras, professor, me explique o que é empregado rural. Estão olhando para mim? Esquece material você leva para casa. A aula não. Presta atenção. Empregado rural, ele é um empregado. Se ele é empregado, tem todos os elementos da relação de emprego. Ele tem o quê? Presta serviço de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada. Tem todos os elementos da relação de emprego, por isso ele é empregado. Mas além de ser empregado, ele presta serviço para um empregador rural. Num prédio rústico ou no imóvel rural. Então, empregado rural é todo empregado que presta serviço para um empregador rural num prédio rústico ou no imóvel rural. Professor, tá bom. O que é empregador rural? Já que todo empregado rural é aquele que presta serviço para um empregador rural. É toda pessoa física, jurídica, que desenvolve uma atividade agroeconômica, que pode ser uma agricultura, pecuária, exploração industrial em estabelecimento agrário, e recentemente foi acrescido a atividade de reflorestamento e atividade turística acessória à exploração agrária. Não tem aquelas fazendas de você fica andando de cavalo, fica fazendo um bocado de turismo dentro da fazenda? Então, essa atividade de exploração turística rural, acessória à atividade agroeconômica, tem relação agroeconômica. Preste atenção. Então, o empregador
que presta serviço na agricultura, na pecuária, uma atividade até industrial. Ó, exploração industrial e estabelecimento agrário. Eu pego o palmito, corto e coloco na vasilha. Eu mudei a estrutura? Não. Só peguei e botei uma outra roupagem. Esse cara que faz essa atividade de cortar o palmito e sacar, ele é empregador rural? Sim, porque desenvolve atividade industrial e estabelecimento agrário, que não gera transformação do material. Se eu pegasse o palmito e transformasse uma torta em palmito, já deixava de ser rural. Porque eu transformei a substância. Então, o empregador rural é toda pessoa física que desenvolve atividade agroeconômica, agricultura, pecuária, exploração industrial, numa empresa rural, né? Atividade de reflorestamento ou atividade turística rural. Professor, aí tem tudo bem, mas você falou que o empregado rural é aquele que presta serviço para o empregador rural num prédio rústico e imóvel rural. O que é prédio rústico e imóvel rural? Imóvel rural é aquele situado na zona rural. Isso é direito tributário. Falar o que é urbano, zona urbana e zona rural, IPTU e ITR. A lei vai estabelecer o que é urbano e o que é rural. Então, se você presta serviço para um empregador rural no imóvel que está situado na zona rural, você é empregado rural. Da mesma forma, você pode prestar serviço para um empregador rural que desenvolve atividade agroeconômica na cidade. O que é prédio rústico? Prédio rústico não é aquele antigo e acabado, não. Prédio rústico é aquele imóvel situado na zona urbana que desenvolve atividade agroeconômica. Em Manaus, lá no Tarumã, você cria galinhas, você plantou alguns produtos, banana, e aí você vende. Então você desenvolve uma atividade agroeconômica no âmbito rural, ou seja, no prédio rústico. Certo? Ok? Compreenderam o que é empregado rural? É um empregado, pessoa física, que desenvolve atividade de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada, para um empregador rural num prédio rústico ou num imóvel rural. Esse cara é empregado rural. Ok? Vamos lá. Professor, primeira observação, que pode cair na sua prova. O cara que trabalha na fazenda é empregado rural? Em regra, sim. A pergunta que sua prova vai querer fazer. Um cara trabalha na sede da fazenda. A mulher só faz comida para os donos da fazenda. Essa mulher é rural? Não, ela é doméstica. Mas, se além de fazer comida, ela também ela cria galinhas para comer e vende e gera lucro para o empregador, ela deixa de ser doméstica para ser empregada rural. Porque o doméstico não gera lucro para o empregador. Toda vez que for gerar lucro, o doméstico, não. Toda vez que o doméstico for gerar lucro, ele deixa de ser doméstico. Lucro, a gente vai estudar doméstico aqui ainda hoje, mas gerou lucro para o empregador, não preenche o requisito do empregado doméstico. Então, você tem que observar na sua prova, o cara era um cara que cuidava do sítio. Tá bom. Só cuidar do sítio? Só cuidar do sítio. Ele pode ser um caseiro, e o caseiro é empregado doméstico. Se ele cuidava do sítio, e além disso, ele produzia alguma coisa para comer e vendia, deixa de ser doméstico e passa a ser empregado rural. Porque o doméstico não gera lucro ao empregador. Entenderam? Então ele vai trazer um caso de uma pessoa, João e Maria moravam numa casa. Nessa casa, ela pegava, fazia comida para os seus empregados, para os seus patrões. João, ele pegava e levava o boi para o lugar de manhã, de tarde, de noite e vendia esses bois. Maria é doméstica e João, empregado rural. Certo? Outra coisa que pode cair na sua prova. Lembra que eu falei que o empregador rural
é aquele que desenvolve atividade agroeconômica e, dentre elas, uma atividade industrial que não modifica a substância? Se essa empresa, no âmbito rural, tiver motorista, esse motorista é rural? Porque, normalmente, quem trabalha, a categoria do empregado está vinculada com a categoria do empregador. Se você trabalha para o banco, você é bancário. Você trabalha no comércio, você é do comércio. Você trabalha na indústria, você é da indústria. Se você trabalha para o empregador rural, você é empregado rural. Aí eu pergunto, o motorista que trabalha para uma empresa que é considerada empregadora rural, porque desenvolve uma atividade agroeconômica, esse motorista é rurícola? Não. Por quê? Motorista é uma categoria profissional diferenciada, tem lei própria. Motorista vai ser motorista em qualquer lugar. Motorista do banco não vai ser bancário, vai ser motorista. Motorista no comércio vai ser motorista, não vai ser do comércio. O motorista da indústria não vai ser da indústria, vai ser motorista. O motorista do empregador rural não vai ser rural, vai ser motorista. Porque é uma categoria profissional diferenciada, considerando o cancelamento da OJ 315 da SDI1 do TST. Outra observação que eu acho que pode cair na sua prova. Se você estiver desenvolvendo uma empresa, desenvolve várias atividades. Uma empresa desenvolve várias atividades. Uma delas é a rural. Qual é a atividade que eu vou adotar para saber se o empregado é rural ou não? Eu tenho que analisar a atividade preponderante. Se a grande maioria das atividades, na análise da proporcionalidade, a maioria das atividades for rural, os seus empregados vão ser rurais. Mas se a atividade da empresa rural, agroeconômica, for pequena, aqueles empregados não serão empregados rurais. Outra observação, só o filé falando para vocês. É possível a terceirização agora e o trabalho temporário no âmbito rural. Antigamente, era vedado o trabalho temporário, viu, Luane? Era vedado o trabalho temporário no âmbito rural. Agora, recentemente, com a alteração da Lei 6.019, que é a Lei de Trabalho Temporário, que incluiu a terceirização, permitiu a terceirização no âmbito rural. Então, a terceirização e trabalho temporário é possível no âmbito urbano, quanto no âmbito rural. Na atividade fim e na atividade meio. Então, se perguntar, é possível a terceirização? É possível o trabalho temporário? Sim. No âmbito rural? Sim. É possível. Na atividade meio e na atividade fim? Na atividade meio e na atividade fim. É possível. Certo? Continuando. Agora eu vou apresentar algumas diferenças, características próprias do rural, diferente do urbano. Tá bom? Só o filé. Fiz um quadrinho para vocês, para você observar. Preste atenção. Estão prestando? Primeiro tópico não é a diferença, é a similitude. Hoje em dia, o rural e o urbano têm os mesmos direitos. Há uma equiparação entre urbano e rural. Certo? A prescrição, portanto, do urbano e rural é a mesma. 2 anos para entrar com a ação, 5 anos para trás, Luana. 5 anos para trás. Não é assim que é a prescrição do urbano? O contrato de trabalho acabou, tenho 2 anos para entrar com a ação e eu posso cobrar 5 anos para trás. 5 anos. No rural é a mesma coisa. Porque equipara-se o direito do urbano com o rural. Dentre os direitos que estão no artigo 7º da Constituição, é a prescrição. Então, a prescrição é a mesma. Já foi diferente uma vez? Já. Os direitos já foram diferentes? Já. Mas hoje está tudo igual. Certo? Observação. O aviso prévio. O aviso prévio do empregado urbano é qual? 30 dias? 30 dias. Mas proporcional ao tempo de serviço. Ok. Mas, quando você dá um aviso prévio, você reduz a carga horária dele para ele procurar um novo emprego. Então, se você for um empregado urbano, você sai 2 horas mais cedo todos os dias para procurar um novo emprego, ou 7 dias ao final do mês para procurar um emprego, durante o aviso prévio. No rural, não.
é 1 dia por semana que você é liberado para procurar um emprego. Olha a diferença. Outra diferença, trabalho noturno. Qual a duração do trabalho noturno para o âmbito urbano e rural? Sem preconceitos. Estão sem preconceitos? Certo? Presta atenção. Sem preconceito. Foi o professor Fernando que me ensinou isso. Se tiver alguma coisa, reclama com ele. Urbano e rural. Certo? Urbano, qual a duração? De 22 às 5, o âmbito urbano. A duração noturna é de 22 às 5. Certo? Qual o percentual? 20%. E qual a duração da hora, professor? 52 minutos e 30 segundos. No âmbito rural, qual a duração? Depende. É agricultura ou pecuária? Pecuária, você lembra de quê? De quê? Não. Pecuária, eu lembro de bicho. Bicho, eu lembro do Fernando, bicho. Brincadeira. Vamos lá, ó. Pecuária, você lembra de quê? Bicho. Bicho, você lembra de quê? Veado. O veado, no jogo do bicho, qual é o número do veado? Então, é das às 4. Então, você lembra Fernando, jogo do bicho, certo? Veado de 20 às 4. E agricultura, de 21 às 5. E aí já vou outra dica. Ímpar com ímpar, par com par. 21 às 5, de 20 às 4. Certo? Qual a duração? Ambos são 60 minutos. E qual o percentual? 25%. A duração da hora noturna, no âmbito rural, é 60 minutos. E você ganha 25%. O que difere é a duração. Cai. Já falei isso, já caiu. Demorou 2, 3 OAB, depois caiu de novo. Coisa fácil. Beleza? Entenderam? Continuando. Salário e utilidade. Quanto é que eu posso descontar? Galera, preste atenção. O salário e utilidade, o valor que eu posso descontar de alimentação e habitação, eu posso descontar no âmbito rural 20% de habitação, 25% de alimentação. Certo? É o valor correspondente a essas utilidades no âmbito rural. O que tem mais no âmbito rural? Comida ou habitação? Comida, logo é 25. Quem tem menos? 20. Habitação. Por que eu estou falando isso? Porque no âmbito urbano é o oposto. 20 para alimentação e 25 para a habitação. É o oposto. Contrato por pequeno prazo rural. É uma figura nova. Só posso contratar, é como se fosse fazer um bico. O bico, contrato por prazo determinado pequeno para o âmbito rural. Antigamente não era possível, agora é possível. É um contrato, só pode contratar se for uma pessoa, se for um empregador pessoa física, pessoa jurídica não pode celebrar esse contrato. O empregador pessoa física pode celebrar esse contrato pequeno. Você vai precisar para fazer uma cerca, aí você vai contratando. É um período máximo de 2 meses dentro do período de um ano. Então, eu não posso passar a necessidade do meu serviço mais do que 2 meses durante o ano. E aí, como é que eu formalizo isso? Pela GFIP ou anotação na CTPS livro. E aí, o empregador recolhe a contribuição previdenciária FGTS e fornece o documento para esse empregador. Olha, eu recolhi, está aqui o documento. Tá bom? E ele tem os mesmos direitos dos empregados permanentes. Continuando. Vamos fazer a questão? Professor, até agora acertei todas as questões que eu fiz de trabalho e processo penal e processo de trabalho. Né? Eu falei, eu avisei. Eu entendo do que você fala? Não. Mas acerto. Acerto. Como é que eu vou aprender, professor? Eu te aviso para estudar todo dia antes, não avisei? Eu tenho um trabalho. Quando acordo de manhã, quando eu estou no trabalho, galera, acorda, vai estudar. Fiz isso? Mandei ler o assunto? Mandei. O que é que eu estou fazendo agora?
revisando. Amanhã você vai fazer as questões para confirmar o que eu estou falando. Tá bom? Trabalho tem que fazer isso, tá bom? Vamos lá. Pedro é empregado rural de uma fazenda chamada Granja Nova. Sua jornada é de segunda a sexta-feira, de 21 às 5. Granja, bicho. Não é? Bicho, pecuária. Bicha, pecuária. Bicha, veado. Veado, que é o bicho, 24. É de 20 às 4. Não é isso? Com o intervalo, é da granja, né? Bora ver o que ele está fazendo. Você está certo. Trabalhou de segunda de 21 às 5. Se ele trabalhou de 21 às 5, qual é o período noturno dele? De 21 às 4. Presta atenção. Presta atenção. Olha. Qual o período noturno do âmbito da pecuária? 20 às 4. Ele trabalhava de quanto? De 21 às 5. Se perguntarem qual o período que é noturno aqui? Calma aí. É aqui, ó. Porque aqui anterior não era e aqui depois não era. Então, qual é o período que eu pago adicional noturno aqui? De 21 às 4. Se ele tivesse trabalhado desde as 20 até 5, era das 20 às 5. De 20 às 4. Compreenderam? Não? Então vou repetir, vou continuar lendo aqui, calma aí. Com intervalo de 1 hora para refeição. Considerando o caso retratado, assinale a afirmativa correta. Eu não sei nada, professor. Me ensina aí, tá bom. A hora noturna de Pedro será completada em 60 minutos. No âmbito rural é 52 minutos ou 30 segundos? Quanto é? 60 minutos, não é isso? Não é? Ele quer qual? Correta. Parece correta. 60 minutos, pô. A hora normal é reduzida, 52 minutos e 30 segundos. A hora noturna de Pedro será acrescida de 25 ou 20. Qual é? O âmbito rural? 25 é 20? Não, é 25. Não há previsão da hora, não há previsão de hora noturna nem adicional noturno para o âmbito rural. Hora reduzida? Não. Mas adicional noturno? Sim, ele fala que não tem adicional noturno. Já disse aqui em cima, ó, que tem, que é 25. Eu não sei nada, acerta essa questão? Eu só queria complicar para vocês. Eu só estava complicando para vocês. Se ele fala que esse cara é rural, da pecuária, o que é noite para ele? De 20 às 4. Durante o período eu pago adicional. Se ele começa a trabalhar às 21 até às 5, o que é noite para ele? Qual o período que eu vou pagar? Olha, noite para ele é de 20 às 4. Ele trabalha de 21 às 5. Qual o período que estava noite para ele que eu tenho que pagar adicional? De 21 às 4. Se eu quisesse complicar essa questão, eu ia fazer isso. Mas está fácil? Tá. Todas estão erradas? Então, o que é que eu faço? Coração no ar. Tranquilaço? Fácil essa questão? Fácil? Não tem como ser fácil. Se você sabe que é 60 minutos, 25, né? 60, 25, você responde tudo aqui. O cara, 60 minutos, não tem hora reduzida, não é 20, é 25. Ele disse que não tem adicional noturno, tem adicional noturno. Você responde essa questão. Certo? Vamos lá. Próxima, empregado doméstico. Vamos para o empregado doméstico. Professor, o que é importante saber do empregado doméstico? Olha, o empregado... Deixa eu apagar aqui. O empregado doméstico, você tem que ler, você deve ler, não só a Lei Complementar 150 de 2015, como o artigo 7º da Lei da Constituição Federal. Porque esse artigo 7 vai enumerar os direitos do empregado doméstico. Ok? Preste atenção. Empregado doméstico é todo aquele empregado. Estão prestando atenção? Vocês não estão olhando para mim. Olha com o seu ciumento. Está olhando? Pronto.
É todo empregado que presta serviço com quê? Ser empregado de forma pessoal, onerosa, subordinada. Aí você vai falar assim, não eventual. Exige mais que não eventual. O trabalho tem que ser contínuo. Então, quais são os elementos típicos da relação de emprego que aplica para o doméstico? Qual é? Comum de todos: subordinação, pessoalidade e onerosidade. E qual é o elemento típico do doméstico? Só dele tem continuidade, finalidade não lucrativa dos serviços, prestação de serviço apenas para pessoa física ou família e prestação de serviço em função do âmbito residencial. Vou falar em poucas palavras, depois eu explico melhor. Olha, o trabalho doméstico tem que ser pessoal, oneroso e subordinado. Mas o trabalho também tem que ser contínuo. O que é contínuo para o doméstico hoje em dia? Mais de 2 vezes por semana. Certo? Mais de 2 vezes por semana. Prestação dos serviços apenas para finalidade não lucrativa. Lembra que eu falei para você? Toda vez que o doméstico prestar serviço e vai gerar dinheiro para o empregador doméstico, para o patrão, ele não é doméstico. Então, se seu empregado doméstico, ele faz sua comida, mas também faz a comida para você levar a cantinha para os seus empregados, está gerando lucro, porque você está deixando de gastar. Se seu empregado doméstico limpa a sua casa, mas também limpa seu escritório de advocacia, está gerando lucro, você está deixando de gastar. Certo? Toda vez que ele gerar lucro para o empregador, ele vai deixar de ser doméstico. Porque o empregado ele quer receber dinheiro, mas que falta finalidade lucrativa é do empregador. O empregador, quando recebe aquele serviço, ele não tem intuito de gerar lucro. Se ele pretender gerar lucro com a atividade do empregado, ele não é mais empregado doméstico. Certo? Entenderam? Continuando. O doméstico só presta serviço para quem? Para pessoa física ou família. Doméstico nunca presta serviço para a empresa, que é pessoa jurídica. O empregador doméstico é sem pessoa física ou família. Ok? E ele presta serviço não necessariamente dentro da casa, mas também para a casa. O motorista trabalha dentro da casa, mas trabalha para a casa. O motorista que te leva a mulher, o filho, para a academia, para o colégio, ele é doméstico. Mas o motorista que pega e fica pagando contas do escritório, o cara fica levando o empregador, o patrão, para ir para audiência, viaja com ele, gera lucro para o empregador? Gera, ele deixa de ser doméstico e passa a ser motorista, regido pela lei do motorista. Compreenderam? Agora eu vou falar especificamente de cada um desses elementos. Primeiro, qual é o elemento típico do doméstico? Já falei o primeiro, qual é? Continuidade. Tem que prestar mais de 2 vezes por semana. Segundo requisito, finalidade não lucrativa dos serviços. Pela análise do empregador, você não tem finalidade lucrativa. O empregador não quer gerar lucro com a atividade do empregado. Certo? Empregada que prepara a refeição, empregada que faz limpeza do escritório, caseiro que também é empregado. Velho, você tem uma casa, aquela casa você tem uma pessoa que cuida, o caseiro. Esse caseiro ele não gera lucro, salvo se ele também plantar hortaliças e vender essa hortaliça, gerou lucro. Só a prova de segunda fase. O cara conta um caso de um caseiro e pergunta, isso aí é o quê? Qual a natureza jurídica disso? Relação de emprego doméstico. Qual o artigo? O artigo da lei do doméstico, lei complementar 150 de 2015. Isso é difícil? Você não sabe que caseiro, babá, acompanhante de idoso é doméstico? Tem finalidade lucrativa? Não. Ela quer ganhar o salário dela. Por isso que tem onerosidade. Mas o empregador não quer gerar lucro com a atividade desse empregado. Trabalha dentro da casa, para a casa? Sim. Tem habitualidade?
Continuidade, mais de 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Sim. Pode se fazer substituir? Não. Onerosidade? Tem. Pessoalidade, subordinação, tem todos os elementos? Tem. Certo? Continuando. Prestação de serviço para pessoa física ou família. O conceito de família aqui é amplo. Avô e neto, amigos que vieram de Manacapuru para morar em Manaus, para estudar. Pode ser um conceito de família. Quer ver uma coisa que normalmente as pessoas podem cair na sua prova? A diferença entre república e pensionato. O pensionato, a república estudantil, reúne cada estudante. Não tem finalidade lucrativa, eu posso contratar uma pessoa para cuidar da casa. Essa será doméstica. Mas se você trabalha no pensionato, a dona do pensionato gera dinheiro com a atividade doméstica, que limpa, faz a comida, e ela cobra por isso. Então ela não é mais doméstica, porque ela gerou lucro para o empregador. Então, no pensionato, aquela pessoa que trabalha na casa não é doméstica, é empregada comum. Mas na república, aquela empregada, ela será empregada doméstica, não tem finalidade lucrativa. Certo? Continuando, como eu falei para você, não pode ter vínculo de emprego entre empregado, pessoa física, pessoa jurídica ou ente despersonalizado. Prestar serviço para o âmbito residencial, tem que ser para o âmbito, não necessariamente dentro do âmbito residencial. E o conceito de residência é amplo. Residência, domicílio, tanto é que quando você é caseiro, você não mora lá, a sua casa é na cidade, mas você tem uma casa de campo, né? Aqui deve ser casa de rio. Tem casa de rio? Lá na Bahia a gente fala casa de praia, né? Então aqui deve ser casa de rio. A casa de rio, né? Flutuante, né? Pronto, sítio. Nesse sítio, você não mora lá, mas você tem o conceito de residência, de morada. O conceito é amplo. Você sabe que tem diferença no direito civil, né? Então, o direito do trabalho, o conceito de residência é um conceito amplo. Tá bom? Mas não é isso que eu quero que você saiba. Eu quero saber quais são os direitos do doméstico. Preste atenção. Preste atenção. Professor, é muita coisa? É, mas vocês vão acertar no dia da prova. O salário doméstico, ele é redutível, como todos os outros, salvo acordo e convenção coletiva. Continuidade. A continuidade para o doméstico é mais do que 2 vezes por semana. Se a prova começar a falar que for mais de 2 vezes por semana de forma habitual, 3 vezes, provavelmente esse cara é um doméstico. Tem direito a seguro-desemprego? Tem direito a FGTS? Sim. Qual o valor? É obrigatório? Antigamente já foi facultativo, agora é obrigatório o FGTS. Já tem um tempo que é obrigatório recolher FGTS para o doméstico. Tem direito à multa? A multa não é de 40%. A multa pela dispensa de forma arbitrária, sem justa causa, para todos os empregados é 40%. Como é que é para o doméstico? Eu pago 8% e todo mês eu boto mais 3,2%. 8 mais 3,2, 8 mais 3,2, 8 mais 3,2, 8 mais 3,2. Se eu dispensar sem justa causa, o valor já está depositado 3,2, ele só saca o 8 e saca o 3,2, já depositado mensalmente. Se você fizer uma conta, você vai verificar que o 3,2 corresponde a 40% de 8. Então é como se estivesse depositando mensalmente os 40%. Se for dispensado, já está depositado, você levanta esse valor, você saca. Se você pedir demissão, esse dinheiro volta para o empregador, esse 3,2. É o valor da multa rescisória. Esse valor da multa você não recebe no final, é pago mensalmente. Se for dispensado sem justa causa, você saca esse 3,2. Se você pedir demissão, ou for dispensado por justa causa, esse dinheiro volta para o empregador. Se for de extrato, metade. Porque o dinheiro já está depositado. Além disso, é possível, o doméstico tem direito a seguro-desemprego? Tem. Quanto é? 3 vezes o salário mínimo. Perceba, os empregados comuns dependem da duração da jornada e do salário para ver o valor do seguro-desemprego. Quanto tem o direito de seguro-desemprego? Depende qual é o seu salário e quanto tempo de emprego você tem. Para o doméstico, pouco importa. É 3 parcelas
de um salário mínimo. Calma, vamos assim. Depois eu falo isso aqui, que assim a gente não vai conseguir terminar, tá bom? Eu te respondo, tá bom? Ó, redução e fracionamento do intervalo. É possível no doméstico. Qual a duração do intervalo doméstico? Comum. É mais do que 6 horas, 1 hora a 2 horas de almoço. Mas eu posso reduzir a menos de 1 hora? O empregado comum, hoje em dia, eu posso reduzir. Eu posso reduzir de 1 hora para 30 minutos, mediante acordo e convenção coletiva. O doméstico, eu não preciso de acordo e convenção coletiva para reduzir. Basta acordo individual entre o empregado e o empregador para reduzir para 30 minutos. Então, mediante acordo individual e escrito, é possível reduzir para 30 minutos o intervalo. Tem que ser escrito. Tá certo? Esse intervalo, quando você mora na empresa, quando você mora dentro da casa da família, você mora lá, você pode ampliar a jornada, o intervalo. De 2 pode ter até 4 horas. Mas 4 horas eu divido em 2 períodos. Um pouquinho de manhã e um pouquinho de noite. Mas se morar lá. Então, ó, 2 intervalos de no mínimo 1 hora, no máximo 2, no período máximo de 4 horas. Então, se você mora lá, eu posso ampliar de 1 até 4 e dividir em 2 períodos. Outra observação. Bem de família, cai na sua prova. O bem do empregador doméstico foi penhorado para pagar a dívida do doméstico. É possível? Antigamente, era possível penhorar o bem de família para pagar a dívida do doméstico. Veio a lei do doméstico, trouxe coisas boas e trouxe as coisas ruins para o doméstico também. Qual foi a coisa ruim? Falou, não, bem de família é bem de família. É impenhorável o bem de família para pagar a dívida trabalhista doméstica hoje em dia. Já foi possível, hoje não é mais. Continuando. Qual a idade mínima do doméstico? 18 anos. Hora extra. Você trabalha hora extra mais do que 8 horas? O doméstico tem direito a hora extra? Tem direito a hora extra. As primeiras 40 horas extras, você trabalhou, passou 40 horas extras. Essas primeiras 40 horas extras, eu vou pagar a hora mais 50%. O que passar, eu vou fazer um acordo de compensação. Então, as primeiras 40 horas eu pago, o que passa das 40 horas extras, eu vou compensar com folga no futuro. Tá bom? Vamos lá. É possível o trabalho de 12 por 36? Sua prova é muito comum, vai falar de um cuidador de, por exemplo, daqui 2 meses nasce minha filha. Eu tenho um filho e vou nascer uma filha, estou preocupado, certo? E aí provavelmente vai ter alguma cuidadora para auxiliar, sou de fora, vou precisar em algum momento. Eu posso botar regime de 12 por 36 para trabalhar lá como doméstico? Pode. Trabalhar 12, descansa 36. Claro que não vai ficar 36 sem, eu venho com outra. 12, vem outro, mais 12 e fica nessa rotatividade. É possível? É possível o regime 12 por 36 para o doméstico? Mediante acordo individual e escrito, certo? Preste atenção. Estão prestando atenção? Isso aqui é demorado, porque eu estou falando que é doméstico e empregado comum. Então, eu estou explicando já 2 assuntos. 12 por 36 é possível para o empregado comum? Sim. Quando eu pago as 12 horas, estou pagando 12 horas, não estou pagando 12 horas? E o cara está descansando. Essas 12 horas já está pagando. Se cair no domingo, já está pago. Porque antigamente você pedia pagamento em dobro. Se cair no feriado, já está pago. Já, não vou pagar em dobro não, já está pago. Certo? Se for um período noturno, já está pago. Tem que dar intervalo, porque 12 horas é mais do que 6 horas. Tem que dar intervalo? Sim, no mínimo 1, no máximo 2. Só que a legislação permitiu hoje em dia que você, se você quiser, se não dá intervalo, só paga o intervalo. Que era muito comum, está na justiça do trabalho, Daniel, e o cara chega e fala, olha, eu trabalho na empresa tal, na madrugada, e não tenho tempo de tomar lanchar.
De noite você não tem não? Não, doutor, muito complicado, é muita gente, muito perigoso o local. Tinha você, mas quem? Eu e mais um cara. Não dava você comer? Não, não dava. Aí o que o legislador falou? Beleza, para acabar com essa história, ó, empregador, vamos fazer assim, em vez de você pagar 12 horas e dar um intervalo de 1 hora para ele almoçar, se você quiser, você dá o intervalo, ou então você já paga essa 1 hora. Ele trabalha 12 horas seguidas e não dá intervalo, já paga. Paga 13. Você vai pagar sem multa nenhuma, adicional de 50%. Porque se eu suprimisse o intervalo, eu pagava aquele intervalo com adicional de 50%. Se você quiser, você já paga 13 horas, 12, mas já paga o intervalo aí. Para não ter essa confusão toda vez, você ir na justiça, o cara falar que você deu o intervalo e o cara disse que não recebeu, não teve. Então, o intervalo pode ser gozado, ou seja, usufruído, ou indenizado. Então, às 12 horas, se cair no domingo, já está pago. Se cair no feriado, já está pago. Cair no noturno, já está pago. O intervalo tem que ter intervalo? Tem intervalo. Ou gozado, ou indenizado. Isso é tanto para o empregado comum, quanto para o empregado doméstico. Certo? O regime tempo parcial. A gente vai estudar também o regime tempo parcial. Aquelas pessoas que não podem trabalhar 8 horas seguidas. Não podem trabalhar 8 horas no dia porque faz uma faculdade, por exemplo. Ou tem que cuidar de alguém. E tem que trabalhar para ganhar alguma coisa. Que chama contrato tempo parcial. Esse contrato tempo parcial é possível para o doméstico? Sim. Mas qual é a particularidade dele? Antigamente, o contrato tempo parcial não podia ter hora extra. Hoje pode, em um caso específico. Vou explicar para vocês no futuro. O prazo máximo é de 6 horas, podendo ter no máximo 1 hora extra. Então o cara pode, um contrato tempo parcial, um limite máximo de 6 com 1 hora. Vou explicar melhor ainda quando eu falar de duração e repouso. Tá bom? A diferença é que eu posso, no contrato tempo parcial, pagar 1 hora a mais. Tem que ser mediante contrato individual escrito. Fracionamento das férias. O empregado comum eu posso dividir de comum acordo até 3 períodos. No doméstico eu só posso dividir em 2 períodos, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. O empregado comum eu posso dividir até 3 de comum acordo, sendo que o primeiro período não pode ser inferior a 14, o segundo e o terceiro não pode ser inferior a 5 dias. Neste caso não são 3, são 2. E um dos períodos não pode ser inferior a 14. Certo? Abono pecuniário de férias. Eu posso pedir para... Você vai estudar também comigo. Eu posso vender 1/3 das minhas férias? Posso? Posso. É um direito do empregado vender? Eu posso cobrar que o meu empregador compre? Depende. Se você pedir dentro do prazo, o empregador é obrigado a comprar. Se você pedir depois desse prazo, é uma faculdade dele comprar ou não. O empregado comum, ele pode exigir que o empregador compre 1/3 das férias se ele pedir 15 dias antes do término do período aquisitivo. O doméstico, ele tem que pedir 30 dias antes do término do período aquisitivo. Você trabalhou 1 ano, presta atenção. Estou assistindo vocês com sono, vou ter que dar um chacolejo. Tem 1 ano, né? Vai começar o outro. Eu adquiri férias. O empregado doméstico, 30 dias antes de terminar, eu tenho que falar, doutor, eu quero vender 1/3 das minhas férias. Se ele deixa passar esses 30 dias, o empregador não está obrigado mais a comprar. Se ele pedir antes desses 30 dias, o empregador está obrigado a comprar. Certo? 15, empregado comum. Vale transporte. O empregado doméstico tem direito? Tem direito a vale transporte. Todo mundo ganha um vale o quê? Hoje tem um cartão que preenche o vale, né? Você fica Smart Card, né? Smart Card. Na Bahia era Smart Card. Cartão cidadão, né? Então, esse cartão cidadão que tem um vale, você passa no ônibus e vai e volta ao trabalho. É vedado o pagamento em dinheiro para o empregado comum. Você não dá dinheiro do vale. Você dá dinheiro, você dá o quê? O vale nesse cartão. Só que para o doméstico, a lei permite o pagamento em dinheiro. Permite.
Pode ser pago no cartão ou em dinheiro. É uma exceção, uma diferença. No doméstico. Justa causa. As hipóteses de justa causa dos empregados comuns são aplicados para o doméstico também. Só não se aplica aquilo que estiver falando com empresa. Vocês estudaram em direito empresarial? Estão assistindo videoaula? Não, mas vão assistir com grande beça. Ele vai falar que empresa é a que desenvolve atividade econômica, lucro. O empregador doméstico tem lucro? Tem ou não tem? Não. Se ele não tem lucro, ele não pode ser empresa. Concorda comigo? Se não pode ter lucro, ele não é empresa. Tem algumas hipóteses de justa causa que está vinculada com a empresa. Violação do segredo da empresa. Não encaixa para o doméstico. Porque o empregador doméstico não é empresa. Então, tudo que tiver vinculado com empresa não se aplica ao doméstico. Aplica todas as hipóteses 4, em regra, o 482 da CLT, só não se aplica aquela hipótese que tiver vinculado com a empresa. Só que a lei do doméstico trouxe algumas hipóteses específicas para o doméstico. Qual é? Maus tratos a criança, idoso, deficiente. Certo? É possível dispensar por justa causa o doméstico que tiver maus tratos a criança, idoso e deficiente. Continuando. Os direitos do doméstico estão enumerados aqui. Eu não vou ficar lendo com vocês. Vocês sabem a língua portuguesa. Então é só ler e decorar. Tá? Isso é constitucional também. Isso está na Constituição, grande parte dele. E grande parte eu já falei para vocês aqui. O que eu quero ressaltar para vocês é que o empregado doméstico, apesar de ter quase todos os direitos igual ao do empregado comum, ele não tem todos os direitos. Não há uma equiparação total. É parcial. Por quê, professor? Porque, por exemplo, a Constituição fala que são direitos dos trabalhadores a participação no lucro. Isso se aplica ao doméstico? Porque o empregador doméstico não tem lucro. O empregador doméstico é empresa? Pode ter lucro? Um dos requisitos para o doméstico é a ausência de finalidade lucrativa. Como é que eu vou falar que eu vou dividir o lucro? Não tem. Então está no artigo 7º, mas não se aplica para o doméstico. Proteção em face à automação. Também não se aplica ao doméstico. Piso salarial proporcional à extensão da complexidade do trabalho. Não está na Constituição para o doméstico. E um que cai muito é perguntar se o empregado doméstico tem direito ao adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade. Ele não tem. Ele tem direito ao salário. Também se pergunta muito se ele tem direito ao salário família. Ele tem direito ao salário família? Sim. Ah, professor, onde está isso? Está aqui, ó. Eu falei em algum lugar que tem salário família. Tem direito a salário família. 20, tá aqui, ó. Salário família. Desconto. Preste atenção que já caiu. Uma vez caiu a prova de segunda fase, toda doméstico. Todo mundo ficou apostando. 2015 vai cair. Passou 1, 2, 3 OAB e não caía nada doméstico. Aí na quarta, veio uma reclamação do doméstico. Difícil não, estava tudo na lei. 150, respondia bonitinho no índice. Vamos lá. Olha para cá. É vedado, preste atenção, é vedado desconto de empregador doméstico efetuar desconto. Ele não pode descontar, preste atenção que as pessoas erram nisso, quando lê. Ele pode descontar alimentação, vestuário, higiene e moradia. Sua empregada mora em sua casa. Aí eu vou descontar que você come aqui. Você usa, eu te dou um fardamento. Eu te dou sabão, shampoo, moradia. Eu posso descontar do empregado doméstico esses itens? Não. É vedado o desconto de alimentação, vestuário, higiene e moradia. Presta atenção. Se ela mora na sua casa, não pode descontar moradia. Mas se você tem uma casa que ela trabalha e um outro local
que ela mora... Por exemplo, você tem duas residências. Você tem uma residência e tem uma casa em outro bairro, mais afastado. Você pode deixar ela morar lá? Pode. Quando ela mora lá, nessa outra casa mais afastada, você pode descontar do salário dela por ela estar morando nessa outra casa? Sim. A casa que ela trabalha e ela mora, não pode descontar. Mas se ela empresta um outro local para ela morar, de comum acordo, já acertado, eu posso descontar a moradia em outra residência? Pode. Compreenderam essa diferença? Uma coisa é no mesmo lugar que ela trabalha, isso não pode. Se ela dorme lá, não pode descontar. Aí a gente vai discutir, isso é jurisprudência. Eu estou dando uma situação extrema para deixar claro. Se eu moro aqui no Vieira Alves, a mulher dorme lá, pode contar a habitação, vestuário, alimentação? Não. Mas está lá qual é mais longe? Nova Cidade ou Cidade Nova? Nova Cidade. Ele mora na Nova Cidade. E dou uma casa para ela morar lá. Eu posso contar? Posso. Uma vez o Fernando chegou aqui, em Manaus. Aí estava aqui em Manaus, não foi para o interior. Aí falaram que ele estava reclamando. Aí tiraram ele da Vieira Alves e mandaram ele para um bairro mais afastado. Aí, Zona Leste. Aí daqui a pouco falou ele reclamando um pouquinho, botaram ele em Cidade Nova. Aí reclamou mais um pouquinho ele em Nova Cidade. Falei, fica quieto, pô, que assim vão te tirar daqui de Manaus. Aí ele começou a voltar. Aí ele voltou. Mas no início ele começou a ficar afastado. Falei, velho, vou te ver. 1 hora para me ver, demora. Bicho é longe para chegar lá no trabalho. Eu falei, pô, meu amigo, fica quieto, não fala mais nada não. Beleza? Tudo certinho? Olha, eu disse que é vedado o desconto para essas hipóteses. Mas a lei permite algumas hipóteses de desconto. Quando é que eu posso descontar? Hipóteses claras. Adiantamento salarial. Eu posso descontar, professor? Posso, se eu adiantei o salário, eu vou descontar. Te antecipei R$300, vou descontar R$300 no final. Certo? Você também pode incluir, se ela quiser, com a anuência expressa logo no contrato. Você quer entrar no plano de saúde? Plano odontológico? Ah, eu quero, doutora. Aí, se ele aceitar a inclusão, quiser incluir no plano assistencial, eu posso descontar, desde que esse desconto para alimentação, assistência médica hospitalar, odontológica, seguro, previdência privada, eu posso descontar desde que ela vai aderir a esse plano. Mas a dedução não pode ultrapassar 20% do salário, mediante acordo escrito. Desde o início, eu já acordei com você, escrito, que, olha, pode descontar que eu quero um plano de saúde, eu quero um plano odontológico. Mas não pode ser mais do que 20% do salário, certo? Lembrando, eu posso descontar a moradia? Posso, desde que local diverso da residência. Ok? Lembrando, não confundir empregado doméstico com empregado domicílio. Empregado domicílio é sinônimo de teletrabalhador, aquele que trabalha na sua própria casa. Empregado doméstico trabalha no domicílio do empregador. As pessoas confundem. Certo? Lembrando também o preposto do doméstico. Não precisa mais só qualquer preposto de dia não precisa ser empregado. Basta ter conhecimento dos fatos. Antigamente, só tinha 2 pessoas que poderiam ter preposto que não era empregado. Quem era micro, pequena empresa e empregador doméstico. O preposto não precisava ser empregado. Hoje, agora é a regra geral. O preposto não precisa ser empregado, basta ter conhecimento dos fatos. Certo? Questões. Fazer uma, rapidinho. Sueli trabalha na casa de Rogério, como cuidadora do seu pai. Cuidadora, você lembra o quê? Cuidadora doméstico. Né? Cuidadora? Se gerar lucro, ela vai deixar de ser doméstico. Pouco importa, meus amigos, a qualificação desse doméstico. Presta atenção, pode cair na sua prova, não sei porquê, veio na minha cabeça. O médico do Michael Jackson, pode ser doméstico dele? Poderia? Se ele trabalhar por doméstico, o Michael Jackson não gera lucro com a atividade daquele médico? Podia ser doméstico? Eu posso morar em um local longe, em um sítio afastado, em vez de ir de carro, eu vou de helicóptero. Para dentro do meu TRT, pouso lá em cima e desço para trabalhar. E volto. Posso fazer isso? Posso. Em vez de motorista, eu tenho piloto de helicóptero. É possível? É.
Esse cara é doméstico? É porque o motorista ele não pode? Pouco importa a qualificação técnica, o cara pode ser mestre e doutor. Basta não ter finalidade lucrativa e ter todos os elementos da relação de emprego. Ah, mas ela é enfermeira. Aí tem toda uma discussão também sobre isso, mas a regra é essa enfermeira pode, eventualmente, ser uma cuidadora e ser cuidadora ser doméstica. Então, é cuidadora do seu pai, a Sueli. Pessoa de idade avançada e enfermeira, comparecendo de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, mais do que 2 dias, 3 dias. De 8 às 17, tem uma jornada, tinha demonstrado uma subordinação, com intervalo de 1 hora. De 8 a 17 dá quantas horas? De 8 a 17 dá 9 horas. Com 1 hora de intervalo, dá 8 horas certinho. Certo? De acordo com o caso narrado, a legislação de regência assinada a afirmativa correta. O controle escrito não é necessário a observação. Eu não falei, porque eu falo mais em processo. Quem tem a obrigação de controlar a jornada do doméstico? O empregador. Então, o empregador doméstico tem que controlar a hora que ela entra e que ela sai e dá um intervalo. Se ela não fizer isso, de quem é o ônus da prova? Do empregador doméstico. Não é o empregado que vai provar a hora extra. Quem vai provar, se teve controle, quem tem que controlar é o empregador. O empregador apresenta o cartão de ponto. Não tem cartão de ponto, eu vou presumir que é verdadeiro o que foi dito na inicial. Tá bom? Então, o controle escrito não é necessário, porque é menos 10 empregados. O que importa se tem mais ou menos 10 empregados. Normalmente só tem um empregado doméstico. Quem tem o ônus de demonstrar? O empregador. Então, aqui é desnecessário? Não, ela é necessário. Eu quero a correta. A lei de regência prevê que as partes devem acertar por escrito a isenção da marcação da jornada, assinalando apenas a eventual hora extra. Eu disse isso para vocês? Não, eu disse que tem que ter o controle. Falso. A lei é omissa a respeito, daí porque a existência de controle deve ser acertado entre as partes envolvidas no momento contratado. A lei é omissa? Não, a lei é expressa que tem que ter o controle. Falso. Rogério deve, por força de lei, manter o controle escrito de entrada e saída da doméstica. Certo? Difícil isso? Não. Vamos lá. Mais uma. Ah, professor, tá fácil. Mais uma para falar. Pronto. Eu vou fazer com vocês em outro dia. Porque eu vou fazer questões com vocês em outro momento. Deixa eu separar algumas questões boas também para fazer depois. Porque assim eu faço todas as boas com vocês e depois só fica ruim para a gente fazer. Vamos lá. Ó, Denise é empregada doméstica e labora no sistema de 12.36. É possível 12.36? Tem que ter o quê? Acordo individual escrito. Na residência do seu empregador, em relação ao caso concreto, assinale com a lei de regência, assinale a afirmativa correta. Essas 12 horas, se cair no domingo, já está pago. Feriado, já está pago. Hora noturna, já está pago. E o intervalo, tem que dar intervalo. Sob pena, o intervalo pode ser gozado ou indenizado. Pronto. Bora ver se a gente acerta. No sistema de 12.36 para o doméstico, depende de assinatura de acordo coletivo. Depende de acordo coletivo? Acordo individual escrito. Falso. É vedada a adoção do regime 12.36. É vedado? A lei de regência é omissa. É omissa? É possível a fixação da escala de 12.36, desde que feito por acordo individual escrito. Tá certo? Difícil? Meu Deus. Vamos uma coisa mais difícil. Tem um bocado de questões aqui de doméstico. Por isso que eu passei um bom tempo falando. Só que a gente vai ter semanas de resolução de questão e eu tenho que terminar o conteúdo. Então, eu vou dar prioridade a falar o conteúdo. Faço 1, 2, 3 e passo para a próxima. Porque assim só fica resolvendo questão. Tá bom? Mas eu vou deixar com vocês já as questões para vocês irem treinando. Olha quantas perguntas só de doméstico eu apresentei para vocês. Você vê que doméstico é um tema que cai. Certo? Por isso eu gastei tempo falando com vocês. Vocês, tô dormindo,
Aí no dia da prova, pô, esse cara falou, eu estava dormindo. Pô, demorou muito em doméstico. Porque caiu, pô. Tô falando, só falo filé. Vamos lá. Aprendi isso. Vocês que estão aí, intervalo. Pode ir. Intervalo. Daqui a pouco eu volto.